Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast Fala Mais GESP. Meu nome é Paulo e hoje estou aqui recebendo a escola Silvio de Almeida de Batatais, com as alunas Marta, Vitória, com a professora Vivi e com a nossa convidada especial aí, entrevistadora, Mariana. Muito bem, sejam todos bem-vindos. Vale lembrar que esse podcast é um podcast onde contamos com a participação dos alunos para falar um pouquinho das suas experiências, das suas vivências, dos momentos que tiveram, tanto do antes quanto da preparação, assim como após o GESP, que é os Jogos Escolares do Estado de São Paulo, no que tange a fase da diretoria de ensino, no InterDE e na fase estadual. Antes de começar, eu gostaria de deixar alguns agradecimentos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o espaço que nos foi disponibilizado da Fundação Educandário. Gostaria de agradecer também Marcos Awad, que é o presidente da Fundação Educandário, diretor-geral Fabiano Gonçalves, diretora pedagógica Vera Lavagnini e a nossa dirigente regional Marcela Aleixo da Silva Zaparoli. E também gostaria de deixar um agradecimento especial ao professor Gabriel Ferreira, que está nos auxiliando aqui na gravação, que faz parte da Fundação Educandário. Bom, antes de entrarmos no tema do GESP, eu gostaria de saber, eu acho que é importante nós sabermos, como que a modalidade na qual vocês participaram do GESP entrou na vida de vocês. Bom, na minha vida ele entrou totalmente do nada, porque em 2019 a professora Viviane chegou em mim e falou assim: eu estou precisando de alguém para ir comigo para Piracicaba, que é onde eram os jogos em 2019, e eu não tenho ninguém. Eu queria saber se você não queria, e eu falei, tá. Aí eu fui descobrir que era GESP o nome só depois que eu já estava lá em Piracicaba. Aí eu fiquei. Aí em 2022 agora eu voltei de novo, só que agora eu participei da primeira fase. Em 2019 eu não tinha participado. Bom, eu entrei esse ano e também foi simplesmente do nada. As minhas amigas que já participaram antes, em 2019, chegaram e perguntaram se eu estava interessada, porque eu amo xadrez e é uma modalidade que eu acho intrigante. Então, eles me chamaram, eu participei da primeira, aí eu participei do InterDE e depois do estadual. Bom, eu comecei com o xadrez no terceiro ano do ensino fundamental. Eu tinha uns 10, 11 anos, com uma antiga professora. Aí, participar do GESP, assim, foi só em 2019 e 2022. E é isso. E uma outra pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, antes de entrar no tema do GESP, nos temas do GESP, seria referente a como que o GESP entrou na vida de vocês. Bom, na questão seria mais do emocional, da questão da escola. No caso mesmo, como que você ficou conhecendo o GESP, como você teve conhecimento a respeito do que era o GESP, da participação do GESP, como que faz para participar do GESP, no que tange isso daí? Bom, eu conheci mais pela Viviane, né? Ela que me apresentou. No começo, eu não sabia muito bem, eu me perdi bastante. Mas aí ela foi me explicando, foi me ensinando certinho e acho que é isso. Eu também, foi por conta da professora. E depois que ela me apresentou, eu fiquei, Viviane, quando que a gente vai no próximo ano? Estou muito animada se a gente passar da primeira fase. Aí, sem a gente ver, do nada a pandemia chegou e não deu para a gente ir 2 anos, né? Também queria deixar aqui bem claro que a Viviane, nossa professora, sempre incentivou a gente bastante a participar das coisas. Então, se ela formou uma equipe, levou a gente no GESP, cuidou da gente, é porque ela sempre motivou bastante. Bacana. Agora vamos entrar no primeiro tópico do nosso podcast, que é a preparação. Mariana, o que você tem para declarar em relação à preparação? A gente treinou pelo celular, treinamos entre si e é isso.
A gente treinou, sim, pelo celular, porque é mais fácil, dá para você conectar com uma dupla, seja ela conhecida ou não. E a gente treinou também pelos tabuleiros da Viviane e eu estudei bastante no YouTube. O treino foi mais solo mesmo para todas, eu acho, porque a gente, em aulas da Viviane, que a gente descia, às vezes a gente resolvia ficar dentro da sala para treinar, porque a gente estava precisando, porque 2 anos parado ninguém tinha jogado. E eu treinava em casa também pelo celular, e às vezes eu jogava com a minha irmã com o tabuleiro que a Vivi tinha me emprestado. Bacana. Vocês, dentro da parte do treinamento, vocês estudam todas na mesma escola, talvez na mesma série, e vocês sabem da existência uma da outra, muitas das vezes por conta de já te vi. A partir do momento que vocês tinham um objetivo em comum, que era o GESP, vocês estavam treinando, mesmo que seja em alguns momentos separadas, vocês acham que teve uma afinidade, um entrosamento maior por parte de vocês, por conta desse comprometimento com o torneio? Bom, o torneio ele me ajudou bastante na questão de socializar com as pessoas, porque eu não tinha isso. E eu comecei a ter mais amizade com a Vitorinha, porque ela compartilhou o quarto comigo, e junto com a irmã dela. A Mariana e a Yara, que foram as minhas amigas, eu já conhecia elas há um tempo, só que a gente formou um laço maior. Querendo ou não, compartilhar um ambiente em comum, um objetivo em comum, a gente tem assuntos para conversar, a gente tem com o que se preocupar. Então, eu acho, assim, que fortaleceu laços. Sim, eu também acho que foi um impulso bem grande para ajudar a gente a socializar entre si mesmo e ajudar a gente a socializar entre o pessoal lá, porque em 2019 a Mariana estava também na competição comigo, a Mariana e a Yara. Só que a gente ficava só trancada dentro do quarto, a gente não queria conversar com ninguém. A única que socializava mesmo era minha irmã, porque se não fosse ela a gente não tinha conversado com ninguém lá em 2019. E a Marta foi em 2022 agora, que a gente se aproximou mais por conta dos jogos, sim. Aí a gente fez até algumas amizades, entre aspas, né? Lá no GESP, a gente conversou com várias pessoas. E pressão, ansiedade pré-jogo teve? Sim. Inclusive, a Viviane me acalmou diversas vezes, porque eu tenho problemas com ansiedade e, inclusive, eu tomo remédios para isso. E quando chegava a hora do jogo, eu já começava a tremer, já suava frio. Então, ela chegava, calma, respira, vai lá, toma uma água e volta aqui. Aí eu ia lá e me acalmava. Sim, todo jogo não tinha um que não dava nervosismo, mas depois que a gente saía, independente se a gente saía ganhando ou não, eu ficava mais calma, mas eu falava, amanhã ainda tem mais, eu vou passar esse nervosismo de novo. E a gente passava nervosismo durante, inclusive, porque a minha amiga aqui, Vitorinha, ela parecia um coringa. A gente não sabia se ela tinha ganhado ou perdido, porque ela não fazia nenhuma expressão facial. Realmente, eles falavam que ficava até com raiva de mim, porque eu só falava o meu resultado na hora que eu estava perto de sair dali de dentro. Eu fazia tipo um joia ou fazia um não, assim, mais ou menos. Eles quase me matavam lá, de ódio e raiva. Viviane, então... E para você, Vivi, como é que era lidar com essa ansiedade e pressão, tanto pessoal, quanto controlar a ansiedade e a pressão que o torneio causa nos atletas? Então, eu tive muita sorte, né, de ter as meninas, né, fazendo parte da equipe, por serem, né, dedicadas, comprometidas com o campeonato. Mas aí foi um trabalho mesmo em equipe, né, para a gente manter a calma, que independente do resultado, né, tinha o lado humano ali da equipe que era o que estava valendo, né, experiência ali pessoal, né, o crescimento pessoal com relação durante toda a competição. Por curiosidade, vocês praticam algum outro esporte ou só xadrez? Eu já pratiquei futebol com meu primo, já pratiquei vôlei na escola e já pratiquei basquete com meu primo também. Ele ama esportes e ele queria me entrosar nesse caminho dos esportes e, enfim. Bom, assim, posso falar atualmente, eu só faço ginástica e jogo xadrez. Mas já fiz ping-pong, não, tênis de mesa, futsal e futebol também. Dentro da parte do emocional de vocês,
Teve algum jogo, seja ele na fase da diretoria de ensino, na fase Inter-DE ou na fase estadual, que você pensou assim, você tem um objetivo, que é chegar no estadual ou jogar o estadual, e que você chegou e falou, poxa, esse jogo foi um jogo que passou perto de eu não conseguir atingir o meu objetivo. Teve algum jogo que você se sentiu dessa forma, que você saiu do tabuleiro e falou, ufa, consegui? Eu acho que a primeira fase, por conta que a gente ficou um ponto só na frente das outras meninas, que ficaram em segundo, e quase que a gente só pega o segundo lugar, porque se não fosse a Marta, a gente tinha aceitado de boa o segundo lugar. Só que a Marta foi lá e falou, não, não é segundo, porque a gente estava contando e eu sei que é primeiro. Aí a gente foi, eles viram lá certinho e realmente a gente tinha ganhado em primeiro por 1 ponto. Bom, durante uma das partidas que eu tive em Praia Grande, eu fiquei bastante nervosa porque a pessoa jogava muito bem e ela conseguia me distrair. E aí eu achei que eu não ia conseguir, mas aí eu vi uma abertura ali, aí eu consegui vencer. E aí eu saí quase que tremendo dali, mas saí bem. No terceiro dia de jogo, estavam falando muito bem da equipe. Eu fiquei muito nervosa mesmo. E na hora da partida, assim, ela era muito boa realmente. E eu achei que eu já tinha perdido, porque eu estava numa situação muito crítica. Só que aí ela fez um lance que acabou com o jogo dela. E no final eu acabei ganhando. Eu saí muito aliviada dessa partida. Como você disse na sua fala, você aproveitou uma oportunidade. Então, vou aproveitar para entrar nesse tema. Dentro do torneio do GESP, vocês acreditam que teve oportunidades para vocês dentro dos jogos? O GESP trouxe oportunidades para vocês? Sim, ele me trouxe a oportunidade de evoluir como pessoa. Me trouxe a oportunidade também de criar experiência, porque, querendo ou não, eu nunca saí para torneio, nunca interagi com outras pessoas que eu não conhecia. Então, sim. Sim, ele também me trouxe muitas oportunidades de conhecer lugares novos, né? Porque eu nunca tinha conhecido a praia, era um sonho desde criança meu conhecer a praia e eu nunca imaginei que eu ia conhecer com a escola. Eu fiquei muito surpresa quando a gente descobriu, eu e as meninas descobriu que ia ser na Praia Grande. Eu falei, gente, praia? Fiquei muito surpresa e eu gostei muito por conta que é uma oportunidade que poucos têm. Foi oportunidade por eu ter conhecido a praia. Eu nunca tinha conhecido. Conhecido um lugar tão maravilhoso como ele. Foi perfeito demais. E foi experiências totalmente diferentes. Foi muito bom. Basicamente, a gente saiu da nossa zona de conforto, né? Vocês tiveram intrigas dentro do grupo, assim, do xadrez? Ocorreu alguma divergência, essas coisas? Bom, acontecia às vezes sim, como todo grupo. Eu acho que é comum a gente sempre ter alguma intriga, uma briga, alguma discussão, algo do tipo. Eu lembro que eu estava no quarto e aí a Vitorinha e a irmã dela começaram a discutir para ver quem ia pegar a blusa. Algo bem simples, mas que gerou uma intriga. E a questão também do café da manhã, que a Vivi estava puxando a orelha porque eu descia sozinha. Bom, brigas de irmã, né? Sempre tem, então. Mas assim, eu acho que foi bem poucas brigas que a gente teve entre a gente, porque mesmo a gente brigando por causa de atenção de algum jogo, às vezes, a gente sempre voltava naquele momento e falava, não, a gente tem que ficar mais forte, uma aconselhando a outra, às vezes a gente saía um pouco do quarto só para pensar. Mas depois a gente voltava e estava todo mundo mais ou menos tranquilo. Bacana. E assim, vocês têm ideia, possuem a ideia de qual é o significado do GESP em vocês estarem representando não somente a escola Silvio de Almeida, mas vocês estão levando o nome de Batatais e, junto com o nome de Batatais, a diretoria de ensino de Ribeirão Preto. Vocês possuem a ideia da magnitude desse feito?
Quando eu descobri que a gente tinha passado para o estadual e que a gente estava indo para Praia Grande, no começo eu não percebi, eu não parei para pensar, mas na hora que eu cheguei lá, que eu coloquei os pés para fora do ônibus, eu percebi a responsabilidade enorme que eu estava carregando. E toda vez que eu ia jogar, eu pensava nisso, porque, querendo ou não, é uma responsabilidade. Essa responsabilidade às vezes pesa um pouco quando a gente para pensar nela, mas a gente sempre pensa em dar o nosso melhor, chegar lá e falar assim, mesmo que eu não consiga chegar no meu objetivo certo, pelo menos eu estou aqui, eu estou tentando e estou tendo responsabilidade naquilo. E, assim, vocês atingiram o 4º lugar do estado. Isso, para vocês, pré-GESP e pós-GESP, na escola, vocês conseguiram perceber alguma mudança dentro do comportamento dos amigos de vocês, da convivência de vocês dentro da escola, após esse feito de vocês? Sim, muita gente chegou na gente perguntando como funcionava, se poderia participar, se poderia entrar no grupo, esse tipo de coisa. Realmente, a gente falou assim, vocês podem ter a oportunidade, como todo mundo tem, mas vocês têm que ir lá e falar com a Viviane para ela encaixar vocês em qualquer modalidade, porque a Vivi, ela gosta muito de levar o pessoal, só que o pessoal é um pouco desanimado. Mas depois que a gente ganhou a primeira fase, que eles falaram, nossa, que legal, a gente queria muito participar, e foi, a gente ainda foi na segunda fase, levou Na primeira fase a gente levou o masculino, só que os meninos não passou, porque era tudo novato, pode-se dizer, né? E na segunda fase, que era para o Mirim jogar lá na primeira fase, que a gente estava passando pela segunda, a Vivi também levou o masculino e o feminino do Mirim. Bom, depois que a gente voltou, tanto da primeira fase quanto de Praia Grande, uma amiga minha da minha sala, ela ficou bastante interessada no xadrez. E aí ela pediu para mim ajudar ela, treinar com ela e para ela poder ir também. Porque eu falei para ela que uma das nossas ia sair, que é a irmã da Vitorinha, porque ela não tem mais a idade para participar. E aí ela queria participar também. E aí esse interesse começou a surgir. E assim, vocês possuem ideia de que hoje vocês são a 4ª melhor escola do estado no que tange o xadrez feminino e que vocês conseguiram entender qual que é a importância dessa representação da cidade, da escola e o feito que vocês obtiveram nesse torneio? Olha, realmente a gente ficou muito feliz na hora que a gente descobriu que era 4º lugar, porque em 2019 a gente ficou em 16º, né, Vivi? Então, assim, na hora que falaram assim, você pegou 4º lugar, a gente, nossa, eu não acredito que a gente chegou em 4º. Mesmo não tendo levado medalha ou pegado o pódio, a gente ficou muito feliz. Se a gente tivesse ficado em 10º, a gente estava feliz, saindo sorrindo. Bom, foi meu primeiro torneio, então foi para mim uma grande evolução, porque eu não achei que eu teria a capacidade de conseguir realmente, junto com as minhas colegas, conseguir um lugar tão eu não consigo colocar em palavras. Foi muito impressionante. E para você, Vivi, eu gostaria de saber também essa sensação sua de ter a responsabilidade também de ter levado a escola, o nome da cidade, da diretoria de ensino, levar as meninas e ter a responsabilidade sobre elas e ter atingido esse feito. O que significou isso para você? Para mim foi uma satisfação muito grande, né, delas terem conseguido esse resultado por mérito delas. E, assim, eu me sinto muito orgulhosa de poder ter feito parte, né, dessa caminhada até elas chegarem nesse 4º lugar, que só delas delas estarem lá, né, passado para a final, a questão de ter muito orgulho pela superação que elas tiveram nesses 2 anos que elas ficaram sem treinar. É muito gratificante. Uma coisa também que eu gostaria muito de saber de vocês
Marta, antes do GESP, era uma pessoa. Marta, pós-GESP, certamente é outra pessoa. Se a Marta, pós-GESP, encontrasse a Marta, pré-GESP, e fosse ter uma conversa com ela, o que você diria para a Marta, pré-GESP? Para ela persistir, para ela não se sentir insuficiente quando vê-se que não ia conseguir ganhar, ou vê-se que não ia ter a capacidade de conseguir jogar, e principalmente por eu ter conseguido controlar crises de ansiedade durante o jogo. Isso, para mim, foi uma evolução enorme, porque eu não tinha isso. Eu não tinha esse autocontrole. Então, eu falaria isso, que ela conseguiu vencer ela mesma. E você, Vitória? Bom, eu ia olhar e falar assim, eu acho que você pode estar pensando qualquer coisa nesse momento, mas se você souber o que você vai fazer lá na frente, você não ia parar nem um segundo para pensar por que eu estou aqui. Então, assim, você vai passar por muita coisa, boa e ruim lá, porque quase perdi meu dedo, então não foi muito bom andar de ambulância. E para ela também não desistir, porque a gente não pode desistir de uma coisa que a gente está procurando. Então, acho que eu falaria isso. E você, Mariana? Eu diria para ela deixar um pouco as inseguranças de lado e continuar pelo caminho que ela estava indo. Aproveitando aí esse fato peculiar, como assim uma jogadora de xadrez necessitando de atendimento médico em pleno GESP? Bom, eu acho que no quarto dia, mais ou menos, eu peguei uma bactéria, mas eu não sabia que era uma bactéria ainda, porque eu estava com esmalte na unha, então não dava para ver. Só que começou a doer meu dedo. Aí a Viviane me falou assim, vai lá e tira, que eu tenho acetona, porque às vezes pode ser alergia, porque você nunca passou esse esmalte. Eu falei, tá bom. No que eu tirei, estava com um machucadinho e estava dando pus. Aí eu falei, e agora? Aí a Viviane, não deve ser nada. Aí eu falei, tá bom. Depois, um tempo começou a ficar maior, começou a ficar roxa, aí eu falei, pronto. Aí a Viviane teve que andar 2 vezes de ambulância comigo para ir no médico. E eu falei, Viviane, o que é isso? Ela, eu não sei, só que nós vai correr pro médico agora. Eu sou fui colega de quarto com ela, e o desespero foi enorme. Eu tive que acalmar a irmã dela, porque ela estava em pânico, porque o dedo dela estava enorme. E aí, no último dia que a gente ia jogar, ela estava muito, muito mal, porque ela não estava conseguindo jogar por conta da dor do dedo. E, foi um pânico geral para a equipe. E assim, como controlar esse emocional? Porque você está lá no meio do jogo, já é difícil para vocês controlar a ansiedade, a pressão do jogo, e ainda pensar que tem uma amiga de vocês, uma atleta da equipe em condições de saúde não muito adequada para a modalidade. Como que foi para vocês isso dentro dos jogos? Olha, eu me senti bastante preocupada. Toda vez que eu olhava para o lado e eu via ela respirando fundo, eu respirava fundo para ver se ela conseguia melhorar. E eu tentei, ao máximo que eu consegui, tentar acalmar ela, né? Porque toda vez que a gente ia, ela sempre estava nervosa. Foi em um momento de desespero, na verdade, porque a gente achou que o time ia ficar desfalcado, porque a irmã dela não estava muito focada no jogo, vamos ser sinceras. E isso nunca tinha acontecido. Nenhuma de nós tinha ficado doente nessas viagens. Nunca aconteceu desse tipo, dela ter que pegar a ambulância e correr para o hospital. Nunca aconteceu. Aproveitando em relação à ambulância, como que foi a estrutura do GESP referente a isso, ao primeiro atendimento, ao acompanhamento, a dar esse socorro para a Vitória? O acompanhamento foi muito bom, porque a Viviane, na hora, ela entrou em pânico, ela não tinha o número da ambulância, mas as outras professoras tinham, ela saiu correndo atrás, falou assim, não me passa, que ela está muito ruim, ela não está aguentando de dor. Aí a ambulância chegou menos de 10 minutos lá na colônia, e a moça falou assim, me perguntou o protocolo, falou, você já tomou vacina de não sei o que, isso e aquilo. Eu falei, eu não sei, porque eu não tinha levado a minha carteirinha, só tinha levado o meu cartão do SUS. Porque eu falei assim, vai que acontece alguma coisa, eu vou levar meu cartão do SUS. Aí a moça falou assim, a gente vai te levar no UPA, aí você vai lá, eles vão te passar alguma coisa que pode ser tétano, né? Porque talvez eu poderia não ter tomado a vacina de tétano. Aí me levaram,
Aí, depois do expediente, quando eu tinha voltado, porque eu fugi da injeção na primeira, eu não tomei. Fiquei com medo, eu tenho muito medo de injeção, aí eu não tomei e fugi da injeção, só estava tomando remédio. Aí, a moça, depois do expediente, ela não precisava ir lá mais, ela chegou lá na colônia, na hora do expediente dela, perguntou como eu estava, perguntou se queria que fizesse alguma coisa, e ela ainda drenou meu dedo para me ajudar, por causa que eu estava sentindo muita dor. Ela falou, não, depois que eu drenar um pouquinho do pus, vai ficar mais aliviado para você dormir. E realmente, ela me ajudou até depois que ela não precisava. Ela não estava no expediente dela, ela foi lá. E sobre alojamento, alimentação, como foi de 2019 para 2022? Bom, eu não tive a experiência de 2019, porque foi o meu primeiro, mas pelos que as meninas me contaram, você, a Vitorinha, a Yara, foi bem melhor, porque teve todo um atendimento, todo um carinho, todo um apoio, né? Foi bem, nossa, totalmente diferente do que a gente passou em 2019. Porque em 2019 a gente estava dormindo no chão, em uma sala. E a comida, assim, eu acho que da comida a gente não tem que reclamar nem de 2020 nem 2019, porque as duas eram ótimas, cara. Aí em 2022 a gente vai do nada para uma praia dormir em um quarto com uma cama. Na verdade tinha 4 camas, uma beliche, uma cama do lado e uma cama de casal. E a gente estava dormindo em 3, então, tipo assim, foi muito bom, porque a gente não precisava mais tomar banho junto, todo mundo, tinha cada um sua privacidade e seu lugar ali, né? Então, acho que as duas estruturas foi muito bom, mas foi bem mais diferente. E assim, a primeira vez na praia, foi como vocês imaginavam? Olha, não. Eu achava que era, tipo, igual aqueles filmes. Totalmente emocionante, você começava a chorar. Não foi nada disso. Eu cheguei, eu fiquei muito feliz, porque eu nunca tinha visto tanta água na minha frente. Mas não foi emocionante ao ponto de eu chorar. Eu achei que eu ia chorar, porque todo mundo falava, nossa, eu chorei quando eu fui ver a praia. E eu cheguei, nada. É verdade, eu também, assim, eu cheguei lá e falei, cara, o mar. Porque a gente estava entrando, a gente não tinha nem posto o pé para fora do ônibus, e eu já estava assim, ó, olha lá a luz do mar, Mariana, olha o mar. Gente, olha o mar, a gente vai lá no mar, a gente queria descer no primeiro dia. Só que aí, como já estava escurecendo, a Vivi falou, não, a praia de noite é perigoso, então a gente só vai amanhã. Aí eu fiquei assim, só porque eu queria ir no mar, né, Viviane? Foi muito uma experiência muito única, cara. É que no dia ela não deixou a gente ir à noite. Mas depois de uns dias, nós começamos a fazer caminhada na praia. Um siri quase pegou o dedo da Vitória também. Sim, já não bastava o dedo da mão, queria pegar o dedo do pé também. Bom, enquanto professores, um dos grandes obstáculos que nós enfrentamos fazemos toda a preparação da modalidade no que tange fase de diretoria de ensino, depois Inter-DE, e chega dentro do nosso objetivo, que é o GESP, fase final, que é a parte estadual. E muitas das vezes nós esbarramos em pais que não autorizam seus filhos a irem, por se tratar de uma outra cidade, pelo preconceito de que é do Estado, então é algo que não é organizado, vê o Estado como algo bagunçado. E no que tange a parte da saúde, preocupação se ficar doente, como que será feito esses primeiros socorros, o acompanhamento. Se vocês pudessem ter uma reunião com um pai que não está deixando o filho ir, e você tivesse que utilizar argumentos para convencê-lo de que sim, vale a pena participar do GESP por N fatores, qual seriam os argumentos que vocês utilizariam para convencer esse pai? A gente teve isso. Uma amiga nossa não pôde ir justamente por o pai não autorizar. E a nossa amiga Kermely, Mariana. E aí a gente pegou e eu acho que eu falaria para ela, e eu falei, que vai mudar tudo. Vai evoluir a pessoa, vai ser uma nova experiência, vai ser algo que ela vai levar para a vida, querendo ou não, porque ela vai estar num lugar diferente, convivendo com pessoas diferentes, com culturas diferentes. Inclusive, a gente teve bastante aquela animação no começo. Tinha gente que chegava cedo, tinha gente que já chegava um pouquinho mais tarde, já rindo, já conversando. Então, aquela animação animava a gente. Então, acho que eu falaria que não é porque você não quer deixar seu filho ir que você está perdendo, é ele que está perdendo.
Isso é verdade. Muitos pais não gostam que os filhos vão só por conta que é algo do Estado. E, assim, realmente a estrutura que o Estado entregou para a gente lá é incrível. Se os pais soubessem, ia falar, gente, está levando eles para onde? Para os jogos ou para um hotel 5 estrelas? Porque, sinceramente, a estrutura que o GESP entregou para a gente em todos os anos que a gente foi incrível. Agora, eu gostaria de ouvir um pouquinho de você, Vivi. Se você pudesse resumir o GESP em uma única palavra, qual seria? Eu acho que, para mim, seria superação. Para você, Marta? Eu acho que seria mistura. Inesquecível. Extraordinário. Bacana. Se você viu toda essa evolução das suas atletas, deixa um recado para elas, para o pessoal da escola, por favor. O recado que eu deixo para elas, na verdade, é um agradecimento. Obrigada, né, por terem me dado essa oportunidade, que foi minha primeira vez participando de uma final estadual. Foi com elas, assim, foram dias juntas, né, e eu tive essa oportunidade de conviver com elas e eu agradeço muito. Então, assim, muito obrigada por ter me dado essa experiência na minha vida. Também agradeço vocês, porque vocês também fizeram parte da minha experiência, uma experiência positiva enquanto nós estivemos lá no torneio de xadrez. Foi muito bom conhecê-las, dividir a pousada, ver todo o empenho de vocês estão de parabéns. Para quem não tem um treino contínuo fisicamente, vocês jogam um xadrez muito bom, vocês jogam muito xadrez. Não parem de jogar, continuem, tá bem? Infelizmente, gostaria de continuar por horas aí esse bate-papo, nessa companhia de vocês, mas infelizmente estamos chegando ao final de mais um episódio do podcast Fala Mais GESP. Antes de finalizá-lo, eu gostaria de deixar alguns agradecimentos. Gostaria de agradecer à Fundação Educandário pelo espaço que nos foi disponibilizado. Gostaria também de agradecer Marcos Awad, que é o presidente da Fundação Educandário, ao diretor-geral Fabiano Gonçalves, diretora pedagógica Vera Lavaini e nossa dirigente regional Marcela Aleixo da Silva Zaparoli. Além do que, também gostaria de agradecer ao professor Gabriel Ferreira, que é um professor aqui do espaço da Fundação Educandário, que está nos auxiliando na gravação desse podcast. Também gostaria de agradecer a toda a diretoria, a todas as pessoas da diretoria de ensino envolvidas nesse projeto, que pôde nos proporcionar este momento. Gostaria de fazer um agradecimento especial à TEC, Mariana Arantes, ela quem cuida da parte aí da fase da diretoria de ensino no GESP, nos auxiliou na modalidade no infantil, no GESP lá na fase estadual. Gostaria de agradecer imensamente. E antes de finalizar, aqui na nossa banca nós temos uma poeta, a poeta Marta de Batatais, e ela vai recitar um poema para nós. O poema se chama Alternativa. O que é escolher? Escolher, eu te digo, meu caro colega. Viver é uma escolha, desistir também. Problemas são somente o desabrochar. Desabrochar esse do que plantamos. E o que plantamos é uma escolha. Escolher é seleto. O seleto entre vários outros seletos. E quem nunca escolheu errado, plantou errado, resultado nada esperado e desgosto estampado. Escolher é sentir, seja na necessidade, no bem-estar, no amor, no cotidiano. Escolher é existir, e existir é uma escolha. Muito obrigado, Marta. Muito obrigado, Viviane. Muito obrigado, Vitória. Muito obrigada, Mariana. Uma salva de palmas para vocês e até o próximo episódio do Fala Mais GESP. 1, 2